Fala gurizada, tudo tranquilo? Bom, espero que sim. Estamos iniciando mais uma aula de física para o PISM 1. E seguinte, galera, na aula de hoje a gente vai trabalhar com lançamento vertical. Bom, o lançamento vertical é um exemplo de movimento uniformemente variado. Então, para você entender bem esse conteúdo, você tem que dominar a parte de movimento uniformemente variado. Então, se tu não assistiu essa parte, essas aulas de movimento uniformemente variado, eu recomendo que tu assista, tá aí na seção de física. Basta tu procurar aí, tá? Se tu não assistiu, assiste lá, porque vai ser importante para ti. Se tu assistiu, vem com o pai que a gente vai começar com a aula agora, beleza? Então vamos lá. Galera, como eu acabei de falar, o lançamento vertical ele é um exemplo de movimento uniformemente variado, assim como a queda livre. No entanto, ele apresenta algumas particularidades que a gente vai discutir ao longo dessa aula, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, o lançamento vertical ele vai ser caracterizado por apresentar uma velocidade inicial diferente de zero. Ou seja, quando um objeto é lançado, ele não parte do repouso, certo? Ele vai ter uma velocidade inicial diferente de zero. Show de bola? Bom, além do fato da velocidade inicial ser diferente de zero, no lançamento vertical a gente também vai ter a presença da gravidade, aquela aceleração que eu apresentei para vocês, certo? Vamos anotar as informações que são importantes aqui. Então eu vou grifar isso aqui e eu vou anotar isso daí lá aqui no cantinho, tá? Isso aqui é o que é importante, tá? Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que saber a respeito de lançamento vertical no vácuo. A velocidade inicial vai ser diferente de zero. Beleza, primeira coisa já é importante. Show de bola. Agora olha só. No lançamento vertical a gente também vai ter a presença da gravidade. Lembrando que a gravidade aponta para o centro da Terra, mas nos exercícios a gente considera que ela aponta para baixo. Beleza? Então vamos lá. Como o lançamento vertical ele pode ser orientado para cima ou para baixo, muita gente confunde o lançamento vertical para baixo com a queda livre. E eu vou fazer aqui um comparativo para vocês verem que existe muita diferença entre os dois movimentos, tá? Então vou colocar aqui só lance. Vou colocar lançamento de uma vez. Lançamento. Galera, ficar escrevendo com o mouse é um saco. Porque minha caneta de Toad estragou, agora eu tenho que ficar usando o mouse. Em quarentena não tem como eu comprar. Não tem nenhuma loja aberta. A não ser loja online. Vai demorar a chegar. Eu tenho que vender uma caneta, mas vai demorar pra caramba ver se chegar. Tá, lançamento para baixo aqui. Para baixo. Ó, versus a queda livre. Eu vou apresentar para vocês aqui as diferenças. Tá? São duas diferenças básicas que são extremamente importantes. Na verdade é só uma, né? Olha só, galera, quando a gente lança um objeto para baixo, o que vai acontecer? Se é um lançamento, esse objeto ele vai sair da minha mão ou de algum lançador com uma velocidade v0 que é diferente de zero. Agora, se um objeto está em queda livre, se ele é abandonado, se ele é largado, o que vai acontecer? A velocidade inicial desse objeto vai ser exatamente igual a zero. Tá? Então, essa que é a diferença básica entre o lançamento vertical para baixo e a queda livre. Na queda livre, a velocidade inicial sempre vai ser zero. Agora, no lançamento para baixo, a velocidade inicial não vai ser zero. Tá? Então, anote isso daí, tá? Porque tem muita gente que confunde o lançamento vertical para baixo com a queda livre. Tá? Isso daí pode te custar alguma questão, né? Tem muita questão que mistura os dois assuntos, né? Então, né, por exemplo, ele pode te dar uma questão de lançamento vertical para baixo, tu interpretar que é uma queda livre e utilizar as fórmulas de queda livre. Ou o contrário, tu pode ter uma questão de queda livre e utilizar as fórmulas de lançamento. Então é absurdo tu saber diferenciar os dois, beleza? A diferença é muito óbvia, né, gente? Se é queda livre, corpo é abandonado, velocidade inicial é zero. Se é lançamento, ele vai sair com uma velocidade v0, que é diferente de zero. Muito simples a diferença, gente. Não tem erro. Beleza? Bom, agora o que a gente vai fazer? A gente vai continuar, certo? Mas olha só uma olhada que o celular vai se acabado de descarregar, porque ele está aqui no PC carregando, né? Olha só, a gente vai apagar isso aqui e a gente vai continuar com algumas informações importantes aqui.
Galera, então olha só. Quando a gente tem um lançamento vertical, a gente pode ter o seguinte: um movimento a favor da gravidade ou contra a gravidade. Como assim, Eugênio? Galera, como eu acabei de falar para vocês, né, a gravidade, a aceleração gravitacional, aponta para o centro da Terra, né, porque ela é um vetor. Mais para frente a gente vai trabalhar com vetores, tá? Mas não precisam se preocupar com isso agora. Mas a aceleração gravitacional é um vetor que aponta para o centro da Terra, mas os exercícios a gente considera que aponta para baixo. Certo? Então, olha só, se eu lanço um objeto para cima, eu vou estar indo contra a gravidade. Então, nesse caso, eu vou ter menos a gravidade. Vou ter que usar sempre menos a gravidade nos meus exercícios. Tá? Agora, vou até colocar um negócio para separar aqui. Agora, se eu lanço um objeto para baixo, eu vou estar indo a favor da gravidade. Então, eu vou considerar a gravidade como sendo positiva. Então, eu vou ter mais G. Beleza? Bom, então isso aí é importante, tá? Sempre que a gente lança um objeto para baixo, a aceleração da gravidade vai ser positiva. Agora, quando a gente lança um objeto para cima, a aceleração da gravidade vai ser negativa. Beleza? Bom, vou apagar isso aqui para a gente continuar. Daqui a pouco a gente vai trabalhar com a dedução de fórmulas, tá? A gente vai resolver depois dois exercícios também. Bom, uma outra coisa importante, galera, é o seguinte. Ó, quando a gente lança um objeto para cima, mas isso aqui só vale para quando a gente lança um objeto para cima, ele vai atingir uma altura máxima. E quando esse objeto atinge essa altura máxima, a velocidade final dele vai ser igual a zero. Por quê, Eugênio? Quando ele atinge o ponto mais alto, né, a altura máxima, ele vai atingir e vai parar e depois vai começar a cair, ganhando velocidade. Então, galera, quando ele chega no ponto mais alto, a velocidade final dele vai ser zero. Eu expliquei isso na aula de gráfico, certo? Quando um objeto ele chega no ponto mais alto, a velocidade final dele vai ser zero, né? Porque vai ter uma coisa chamada inversão de movimento. Vou fazer aqui um esquema para vocês entenderem. Olha só. Tá aqui, ó, objeto é lançado. Tá? Suponha objeto lançado aqui, ó. Suponha que a altura máxima é aqui. Olha só, o lançamento estava orientado para cima. Ele atingiu a altura máxima, que é esse ponto que eu vou chamar de ponto A. Depois que ele atinge esse ponto A, ele vai ter uma velocidade final igual a zero. O que vai acontecer depois? Depois, esse corpo ele vai começar a voltar. Tá? Só que o movimento dele vai estar orientado para onde? Vai estar orientado para baixo. Vai ter uma inversão no sentido do movimento, vai estar orientado para baixo. Então, por isso que no ponto mais alto, a velocidade final do móvel vai ser zero. Tá? Então, eu vou escrever isso para vocês aqui. Deixa eu só apagar isso aqui. Foi só um esquema para vocês entenderem. O que for realmente importante, eu vou deixar aqui anotado no cantinho. Tá? Então, vamos lá, deixa eu apagar isso aqui. E o Brasil. Vamos lá. Deixa eu escrever isso aqui. Então, a velocidade, quando a altura é máxima, vou colocar assim V de H máximo, no caso é zero. Beleza? Galera, essas três informações que eu anotei são as mais importantes, tá? E aquela informação relacionada ao sinal, tá? Eu quero que vocês anotem aquilo, porque aquilo é importante também, tá? Aquilo pode fazer uma diferença danada na tua resposta, tá? Bom, agora vamos para a dedução de fórmulas, tá? Bom, a gente viu o seguinte, que a velocidade é dada por V0 mais AT. Isso aí a gente viu lá no movimento uniformemente variado. Só que olha só, como a gente está trabalhando com um campo gravitacional uniforme, como a gente está trabalhando com uma situação que tem gravidade, a aceleração vai ser igual à gravidade. Eu expliquei isso para vocês na aula de queda livre, tá? O porquê disso, eu demonstrei. Vem de uma fórmula de dinâmica, né? Bom, mas olha só, quando a gente lança um objeto, né, essa fórmula aqui, né, ela vai variar um pouco, tá? Se a gente lança um objeto para baixo, né, esse objeto ele vai ter uma velocidade final e uma velocidade inicial, se eu lanço para baixo, tá? Se eu lanço para baixo, essa aqui que seria a fórmula, tá? Isso aqui para baixo. Agora, se eu lançasse um objeto para cima, a velocidade no ponto mais alto seria zero. Então, a gente teria
V0, como a gente está lançando para cima, vai ser menos GT, certo? Então, o que ia acontecer? A velocidade inicial seria exatamente igual à gravidade multiplicada pelo tempo. Isso daqui para uma situação em que o móvel é lançado para cima, tá? Que um objeto é lançado para cima, tá? Se ele é lançado para baixo, né, ele vai ter uma velocidade inicial, obviamente, e vai ter uma velocidade final também. Tranquilo? Agora, olha só. Eu vou apagar isso aqui para a gente poder fazer as outras... Não, acho que não precisa apagar, não. Né? Não, na verdade eu vou apagar sim, porque aí eu vou ter mais espaço, tá? Mas anotem essas fórmulas aqui. Primeiramente, deixa eu marcar aqui. Pera. Bom, essa primeira fórmula aqui a gente pode utilizar para o lançamento para baixo, tá? Porque ele vai ter velocidade inicial e velocidade final diferente de zero, tá? Agora, quando eu lanço para cima, ele só vai ter a velocidade inicial diferente de zero, tá? A velocidade no ponto mais alto vai ser zero, tá? Então, essas formas que a gente usa nesses casos aí, tá? Agora, depois a gente tem a equação horário de espaço e também a gente tem a equação de Torricelli, né? Bom, aí no caso, galera, a gente tem que lembrar daquela convenção que eu falei com vocês. Se a gente lança para cima é menos g, se a gente lança para baixo é mais g, tá? Equação de Torricelli, por exemplo. Se eu lanço um objeto para baixo, ele vai ter uma velocidade final considerável, não vai? A velocidade final vai ser igual à velocidade inicial mais duas vezes a aceleração da gravidade vezes a altura h, né? Que a gente viu na aula de queda livre que quando a gente trabalha com deslocamento em um lançamento, esse deslocamento vai ser igual a uma altura, né? A gente viu que o ΔS, no caso, ele vai ser igual a uma altura h. Certo? Show de bola? Beleza. Agora, quando a gente lança um objeto para cima, essa velocidade final, obviamente, vai ser zero, né? Beleza. Agora, fazendo isso aqui. Primeiramente, primeiramente aqui, galera, ó, só lembrando, isso aqui é para quando a gente lança um objeto para baixo, né? Aqui quando a gente lança um objeto para cima. Velocidade final vai ser zero, né? E a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter que a velocidade inicial ao quadrado menos duas vezes a gravidade vezes a altura, né? Então a gente vai ter o seguinte, que a velocidade inicial ao quadrado vai ser igual a 2 vezes a gravidade vezes a altura. Então, ó, a gente vai ter que a velocidade inicial vai ser igual a raiz de 2 vezes a gravidade vezes a altura. Certo? Isso daqui para um lançamento para cima. Brasil? Tá? Isso daqui a gente usa para um lançamento para baixo. Brasil, minha gente? Beleza. Deixa eu dar uma olhada no meu plano de aula. É bom que eu já pego aqui o exercício que eu mostrei para vocês. Galera, desculpem aí a bocejada porque eu tô com muito sono. Vida de professor não é fácil, minha gente. Valorizem o professor de vocês. Beleza? Deixa eu pegar aqui o exercício que eu tinha deixado para vocês. Beleza. Agora só falta demonstrar uma formulinha aqui pra gente resolver os exercícios, tá, gente? O exercício já tá do meu lado aqui, depois eu dou um jeito de digitar ele aqui, tá? Vou apagar isso aqui agora, tá, gente? Pra gente continuar com a resolução. Na verdade, pra gente começar a resolver os exercícios, né? Vou apagar aqui. Top. Vamos lá. Ficou feinho ali, deixa eu corrigir, tá? Beleza. Olha só, galera. Outra fórmula que a gente tinha também era a seguinte, né? S é igual a S0 mais V0t mais AT quadrado, isso aqui tudo dividido por 2. Só que a gente viu que no lugar desse A a gente vai colocar o G e no lugar do S a gente vai colocar H. Então a gente vai ter o seguinte, que esse H vai ser igual
1h0 mais a velocidade inicial multiplicada pelo tempo mais gt ao quadrado dividido por 2. No entanto, galera, o que acontece? Na maioria dos casos, a gente vai considerar que essa altura inicial, no caso, é zero. Né? Se a gente lança um objeto para cima, por exemplo, a altura inicial vai ser zero. Né? Ele vai ter uma velocidade inicial que a gente não sabe. Né? Então, a gente vai ter que a altura, no caso, vai ser v0 vezes o tempo. Aí, no caso aqui, né, a gente vai sempre, na maioria das vezes, considerar que esse h aqui é h0. Tá? Quando a gente lança um objeto para cima. Né? Como a gente está lançando para cima, vai ser menos gt ao quadrado dividido por 2. Tá? Isso aqui quando a gente lança um objeto para cima. Tá? Quando a gente lança para cima é assim. Tá? Brasil. Agora, olha só. Quando a gente lança para baixo, né, aí a gente pode utilizar a fórmula toda. Tá? Aí a gente pode utilizar essa fórmula aqui, que eu vou escrever. Ó. A gente pode utilizar a altura final é igual a altura inicial mais v0t mais gt quadrado sobre 2. Essa fórmula aqui a gente utiliza quando a gente lança um objeto para baixo. Tá? Porque quando a gente lança um objeto para baixo, ele vai estar a uma certa altura h. Tá? Então a altura inicial vai ser diferente de zero. Beleza? Bom, agora eu vou apagar isso aqui e eu vou mexer com algumas fórmulas que... Opa, peraí. Vou mexer com algumas fórmulas que mexem com o tempo. Tá? Galera, não sei se eu cheguei a falar disso para vocês, né? Mas... Bom, vou escrever aqui as fórmulas de novo para a gente ter uma noção, porque a gente vai ter que trabalhar com tempo e tal depois. Ó. A gente viu o seguinte, que a velocidade final... Não, branco é uma cor sem graça. Vamos lá. A gente viu que a velocidade inicial ao quadrado vai ser igual a 2gh. Certo? Isso aí a gente acabou de ver. E esse h aqui, no caso, a gente pode considerar que é a altura máxima. Tá? Esse h aqui é o h máximo, ou seja, é a altura máxima. Então, se eu quiser descobrir a altura máxima, gente, qual fórmula que eu uso? Eu vou fazer o seguinte, vou colocar aqui, vou isolar a altura. A altura máxima, no caso, vai ser igual a velocidade inicial ao quadrado dividido por 2g. Beleza? Aí, ó. Essa é a fórmula de altura máxima. Eugênio, também tem uma fórmula lá para tempo de queda, não tem? Tem. Bom, como a gente viu, quando a gente lança um objeto para cima, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter que v é igual a v0 menos o gt. Né? A gente sabe que esse v aqui, no caso, vai ser zero, então a gente já coloca o zero aqui. Então a gente vai ter que v0 igual a gt. Né? Logo, se eu quiser calcular esse tempo aqui, que é o tempo de queda, né? Esse tempo aqui, ele vai ser igual a velocidade inicial dividido pela gravidade. Isso aqui vai ser o tempo de subida, por exemplo. Tá? Se eu lanço para cima, isso aqui vai ser o tempo de subida. Ah, Eugênio, beleza, lancei o objeto para cima. Aí vai ser tempo de subida, não é? Se eu lanço para cima, aí vai ser tempo de subida. Beleza, gente, se eu lanço para baixo, vai ser tempo de queda. Certo? Aí no caso do tempo de queda, a gente vai ter que fazer o seguinte. Só vamos aqui. O tempo de queda, galera, tem um detalhe. O tempo de queda ele é igual ao tempo de subida, tá?
Então, deixa eu anotar isso para vocês aqui, ó. O tempo de queda é igual ao tempo de subida, tá? Então, o tempo que uma partícula gasta para subir uma certa altura é o mesmo tempo que a partícula vai gastar para descer essa certa altura. Então, Eugênio, se o exercício pedir para mim perguntar o seguinte, quanto tempo que o objeto fica no ar? Você pode fazer 2 vezes o tempo de queda ou 2 vezes o tempo de subida. Vai dar o valor que você precisa. Beleza? Galera, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai apagar isso aqui e a gente vai resolver aqui, ó, 2 questões de vestibular, tá? E aí depois a gente vai deixar uma listinha de exercícios aí para vocês fazerem, tá? Se você está assistindo pela plataforma, é só você ir no material extra, que vai estar aí a listinha de exercícios para vocês, tá? Vou apagando aqui. Vou pausar se for projetar o exercício aqui bonitinho, beleza? Beleza, galera. O primeiro exercício já está na tela. Agora a gente vai resolver ele com calma, tá? Vamos lá. Uma esfera é lançada verticalmente para cima com velocidade de módulo 20 metros por segundo. Desprezando a influência do ar e sendo g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine o que se pede. O tempo que a esfera permanece no ar. Boa. Letra B, a altura máxima atingida pela esfera. Brasil, gente. Então, a gente tem aqui um lançamento vertical para cima. Então, a gente vai ter aqui uma esferinha que vai ser lançada para cima. Se essa esferinha é lançada para cima, ela vai estar contra a gravidade, né? Já que a gravidade ela aponta para o centro da Terra, mas nos exercícios a gente adota que ela aponta para baixo. Então, sempre que a gente for fazer alguma conta aqui, a gente vai ter que considerar a gravidade como sendo negativa, tá? A gente vai ter menos g aqui, quando a gente lança para cima, tá? Então, vamos lá, vamos lembrar das formulinhas? Vamos lá. Então, olha só, ele deu a velocidade inicial, beleza, já deu uma informação bacana para a gente, ó, a velocidade inicial já deu para nós. Beleza, deu a gravidade, beleza. Tranquilo. Bom, a gente pode fazer algumas convenções bacanas aqui. Bom, a gente sabe que a velocidade final é 0, né? A velocidade inicial, ele falou que é 20. Né? O exercício falou que é 20. Né? Como eu estou lançando para cima, eu vou ter que considerar a aceleração da gravidade negativa. Então vai ter menos 10 vezes o tempo. Né? Vem daquela fórmula lá, né? Que a gente já sabe. V igual a V0 mais AT, né? Vem dessa fórmula aqui, isso que a gente convencionou ela aqui para o lançamento. Né? Eu quero saber o tempo, né? O tempo que ela permanece no ar. Galera, fica atento que isso der uma pegadinha, tá? Vamos lá. Vou passar esse 10 para cá trocando o sinal, ó. Vai ficar 10t igual a 20. Olha só. O t vai ser igual a 20 dividido por 10. Muito fácil, no azeite, cortou, ficou t igual a 2 segundos. Sem erro algum, meu caro. Show de bola. Então, Eugênio, o tempo que ela permanece no ar é 2 segundos? Não. Esse 2 segundos aqui é o tempo de subida. O tempo total vai ser o tempo de subida mais o tempo de queda, né? O tempo de descida. Considerar que tempo de queda. Como a gente sabe que o tempo de subida é igual ao tempo de queda, eu posso simplesmente fazer o seguinte, considerar que o tempo total vai ser 2 vezes o tempo de subida. Vai dar no mesmo, tá? Olha só, 2 vezes o 2 dá 4. Né? Então, o tempo total que ela permanece no ar é de 4 segundos. O tempo total é de 4 segundos. Beleza? Porque a bolinha vai, sobe, atinge uma altura máxima, depois ela vai voltar, tá? Olha, vou esquematizar, ó. A bolinha vai atingir uma altura máxima, ela vai, ó, atinge uma altura máxima, depois ela vai voltar, tá? Então, ela gasta 2 segundos para subir e 2 para descer. Então, o tempo total é o tempo que ela gasta para subir, mais o tempo que ela gasta para descer, isso daí vai dar 2 com mais 2 dá 4. Óbvio, né, gente? Isso aí é fácil demais. Estamos nas questões neném. Estamos na questão neném ainda, gente. A gente vai dificultar um pouquinho isso aqui mais para frente ainda, tá? Tranquilo. Vamos lá. Agora a letra B pede o seguinte: a altura máxima atingida, né? Show de bola. Questão fácil. Né? A gente viu, ó, o seguinte. Opa, deixa eu trocar aqui a cor. Vou manter o amarelo, porque o amarelo está fazendo mais
Justo, vamos lá. Velocidade final a gente sabe que vai ser zero. A velocidade inicial a gente sabe, né? Isso aqui é da equação de Torricelli. Como a gente está lançando para cima, a gente vai ter menos duas vezes a gravidade vezes a altura, tá? Então, eu vou passar esse 2GH para cá e vou ter isso aqui tudo igual à velocidade inicial ao quadrado. Como eu quero saber a altura máxima, eu vou isolar a altura. Então, eu vou ter que a altura vai ser a velocidade inicial ao quadrado dividido por duas vezes o g. Basta a gente substituir agora que a gente mata a questão, gente. Olha só. Velocidade inicial ao quadrado vai ser 20 ao quadrado. 20 ao quadrado dá 400. Né? Isso aqui tudo dividido por quanto? Dividido por duas vezes o g, que no caso vai dar 20. Certo? Quanto que vai dar isso aqui, Eugênio? Muito simples, ó. Corta um zero aqui, corta um zero aqui. 40 por 2 dá 20. Então, a altura máxima atingida por essa esfera é uma altura igual a 20 metros. Certo? Galera, essa aula aqui vai ficar um pouquinho longa porque eu vou resolver 3 exercícios, tá? É o que eu falo, não adianta apenas tu mostrar a teoria se tu não praticar, tá? Então vamos apagar isso aqui. Agora a gente vai colocar outra questão. Beleza, gente, vamos finalizar essa aula agora com uma questão da EAR, né, a Escola Especialista da Aeronáutica. Uma prova bem bacana, que tem uma pegada bem parecida com a prova do PISM. Vamos lá. Ela diz o seguinte: um objeto foi jogado verticalmente para cima e atingiu uma altura de 125 metros. O tempo em que o objeto permaneceu no ar é de... Questão fácil, né? A gente vai ter o seguinte, que a velocidade inicial vai ser igual a GT, né? Olha só, ele não deu o valor de G aqui, tá? Mas o G, no caso, ele foi igual a 10 metros por segundo ao quadrado. A gente pode considerar que o G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Na verdade, o exercício até deu esse valor, só que, sei lá, acho que eu esqueci de digitar. Eu digitei isso de madrugada. Mas é coisa que a gente consegue adotar aqui, tá? O exercício sempre vai dar, tá? Porque eu esqueci mesmo. Me perdoem, tá? Olha só. Então, vamos ver. Como a gente está lançando o objeto para cima, eu vou repetir isso umas mil vezes, gente. Não reparem. Eu vou repetir essa merda até vocês decorarem essa porra. Vamos lá. Como você está lançando o objeto para cima, você vai estar indo contra a gravidade, que aponta para baixo. Então, você vai ter uma aceleração negativa. Você vai ter menos o g. Certo? Vamos lá. A altura que ele atinge, ó, é uma altura de 125 metros. A gente sabe que a altura é a velocidade inicial ao quadrado dividido por duas vezes o g. Né? Beleza. Vamos lá. Na verdade, a gente vai ter que determinar, o g. Que a gente não determinou, não veio determinado pra gente. Beleza. Olha só, galera. Então ele te deu a altura. Safo, te deu a altura é 125. Olha só, a gente tem velocidade inicial ao quadrado. Isso aqui é igual. Não, a velocidade inicial está dividida aqui por duas vezes a gravidade. No caso aqui, ó, gravidade a gente considera que é 10, 2 vezes 10 dá 20. Bom, a gente vai ter esse 20 aqui dividindo, passa para cá multiplicando. Então, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter velocidade inicial ao quadrado igual a 20 vezes 125. 2 vezes 125 vai dar 250. Como tem mais um zero do 20, vai dar 2.500. Então, a raiz do 2.500 vai dar quanto, gente? Bom, eu já expliquei como é que a gente faz para achar a raiz quadrada. A gente faz uma decomposição em fatores primos. Mas é aquela coisa, tu tem que praticar bastante para tu pegar a manha. Porque, tipo assim, querendo ou não, isso vai te custar um tempinho. Isso aqui, galera, obviamente vai dar 50, tá? Galera, tem um método mais fácil, tá? Você poderia fazer o seguinte também, ó. Como é raiz de 2.500, você poderia fazer o seguinte. 2.500 é quanto? 2.500 é 25 vezes o 100, certo? Então, olha só. Vamos melhorar isso aqui. Raiz de 25 é quanto? 5. Raiz de 100 é quanto? 10. 5 vezes 10 dá quanto? 50. Olha que safo. Beleza? Agora, galera, ficou safo demais pra gente. Basta agora a gente determinar o tempo
o tempo de subida, depois multiplicar por 2, já que ele quer o tempo total. Olha só, deixa eu arrumar aqui a espessura, porque eu estou tendo que utilizar o pincel como borracha, né? Porque a borracha minha é branca. Eu uso o pincel preto mais grosso para ir apagando. Olha só, então eu vou ter o seguinte, que o meu tempo ele é a velocidade inicial dividido pela gravidade. Ó. O tempo é a velocidade inicial dividido pela gravidade. Certo? Então isso aqui, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter, ó, velocidade inicial no caso é quanto, gente? 50. Dividido pela gravidade, no caso aqui 10, topping, cortou um zero aqui, tu vai ter, ó, que o tempo que ele demora para subir é um tempo igual a 5 segundos. Beleza? Aí olha só, como o tempo de subida é igual ao tempo de descida, o tempo total que ele fica no ar vai ser 2 vezes o 5, vai dar 10 segundos, o que indica a letra D de Deus. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado dessa aula, sobretudo entendido. Qualquer dúvida é só mandar lá no grupo dos alunos. Se você estiver vendo aquilo pelo YouTube, deixa nos comentários que eu te respondo, tá? Qualquer dúvida em relação ao nosso curso, só mandar lá um direct no Instagram da página do curso, ou aqui mesmo que eu explico mesmo, tá? Galera, é isso. Valeu, fiquem com Deus e não se esqueçam, fé na missão, foco na aprovação, tamo juntão.